Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da série Até que Ele Venha, Ensinamentos de Jesus para o Tempo do Fim. E hoje nós estamos iniciando o nosso penúltimo estudo. Nosso penúltimo estudo que vai tratar aqui da parábola das ovelhas e dos cabritos, Mateus 25, a partir do verso 31 até o 46, onde aqui a gente vai trabalhar mais uma vez o conceito em que Jesus procura nos ensinar a como estarmos preparados até que Ele venha. E antes da gente iniciar esse estudo, como de costume, a gente sempre abre com uma oração e também com os pedidos de oração aqui dos nossos participantes. E a gente gostaria de saber se alguém tem algum pedido de oração que queira expressar aqui para a gente, pode liberar o microfone e fazer esse pedido, ou então expressá-lo pelo próprio chat, né? Se não quiser abrir o microfone, pode colocar ali no chat o seu pedido de oração para que a gente possa iniciar esse estudo, tá bom? Então fiquem à vontade para fazer o seu pedido ou o seu agradecimento. Olá! E aí, Karen? Eu quero pedir pela semana, né, que se passou. Não foi muito bem, porque ninguém me chamou para trabalhar essa semana, né? E quando foi antes de ontem, deu errado. Eles não falaram, não dá mais tempo, entendeu? E eu fiquei assim um pouco triste, né? E eu vou pedir para que esse próximo ano que vai se reiniciar, que eles possam conseguir me colocar fixa em algum posto, porque ainda eu estou fazendo cobertura, né? Inclusive, eu estou para fazer uma cobertura de férias de 20 dias. Entendeu? Aí eu peço oração para você estar orando, Jefferson, para Deus estar me abençoando nesse trabalho. Com certeza, vamos estar orando sim. E essa empresa, ela tá para ser fechada. Então. Ela está indo à falência. E vai abrir outra. Já abriu, né? Na verdade, já abriu. E não está sendo fácil nem para mim e nem para o meu marido, né? Que ele não, ele está começando agora, graças a Deus ele está começando agora a trabalhar. Graças a Deus e a você de estar ajudando ele assim em alguns trabalhos, né? E eu só te agradeço por você estar ajudando ele aí. E eu também estou ajudando ele também, divulgando as mensagens, né, de Deus para as pessoas. Perfeito. E já tem uma pessoa aí que ficou feliz por eu ter mandado, né? Olha que benção. Lá da empresa mesmo. Olha que bacana. É isso aí, né? Cada um fazendo um pouquinho, né? A gente vai se ajudando aí naquilo que a gente pode. E o nosso trabalho tá sendo abençoado por Deus. Com certeza. E vai ser ainda mais. Então, a gente vai estar orando aí, viu, Karen, por esse propósito, não somente, né, desse projeto que o Éder está envolvido também, mas também para que você, né, consiga aí ser efetivado, aí fixo, né, não ter mais que cobrir, mas que você, né, esteja sempre aí, sendo a escolha número 1 aí do pessoal, para que você possa ter esse trabalho aí mais certo, né? Eu quero e também orar pela minha família, está meio desunida. Com certeza. Estaremos orando também. Está tendo uma desunião muito grande na minha família. E pessoas que é da igreja, sabe? Da mesma religião nossa. E, infelizmente, está sendo usada pelo mal, né? É difícil, né? Mas a gente sabe que essas coisas acontecem, né? E esse estudo de hoje vai falar um pouquinho também a respeito disso. Então é bom a gente aprender um pouquinho mais, né, com relação a isso, para que a gente possa também dar um testemunho daquilo que nós estamos aprendendo. Minha irmã aqui pedindo oração pela Igreja Central de Macapá, pela liderança, numa família pastoral também. Nós vamos estar olhando pelos familiares, né, de todos que estão aqui. Sabemos também que nasceu na Selma, né, pediu oração pelos filhos dela também.
Então, fiquem à vontade, tá bom? Nesse momento a gente vai orar. Eu convido você a fechar os seus olhos para a gente dirigir essa oração ao nosso bom Deus. Santo e grandioso Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por esse dia que o Senhor nos dá, o privilégio de desacelerar, de estarmos na tua presença, de estarmos juntos dos nossos familiares, dos nossos amigos, e principalmente por esse momento que nós temos de estudo da tua palavra. Que o Senhor prepare o nosso coração, a nossa mente para recebê-la, que teu Santo Espírito nos impressione com relação à verdade, e que o Senhor venha derramar as tuas bênçãos sobre a vida de cada um dos teus filhos aqui reunidos, Pai. Que o Senhor venha iluminá-los, abençoá-los no seu lar, nas suas famílias, que o Senhor venha repreender todo o mal que possa se manifestar, criando divisão, criando confusão, que o Senhor derrame as tuas bênçãos, ó Deus, no lar de cada um dos teus filhos que aqui estão reunidos e aqueles que também estão assistindo a este estudo. Pai querido, nós pedimos aqui também para que o Senhor venha abençoar a tua igreja, sobre todas as lideranças, né, todos os pastores que estão administrando as igrejas, que o Senhor possa dar sabedoria para eles, conduzir o ministério deles, sempre baseado na tua palavra. Que o Senhor esteja conosco neste momento, que o Senhor nos ilumine e que nós possamos ouvir a tua voz. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos compartilhar aqui nosso estudo de hoje, onde a gente vai dar sequência à nossa série, até que ele venha agora no nosso penúltimo estudo. Certo? O título desse estudo é Vigilância e Testemunho. E aqui a gente tem a nossa divisão do estudo. O primeiro ponto que a gente vai abordar, então, é a parábola das ovelhas e dos cabritos, que é a última parábola que Jesus conta no contexto, né, ali do sermão do Monte das Oliveiras, onde ele está falando a respeito dos sinais da sua vinda, como será a sua vinda e como os discípulos deveriam se preparar para a sua vinda. Depois a gente vai ver a comparação da parábola que Jesus conta com a parábola do bom samaritano. E por último a gente tem a aplicação do testemunho. Tá certo? Então, aqui nesse texto que a gente leu de Mateus, né, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, 46, ali onde Cristo ele vai contar a parábola das ovelhas e dos cabritos, né, outras traduções vai estar ovelhas e dos bodes, dos carneiros e dos bodes. A gente vê novamente, né, a figura ali agora de Jesus, né, ele sendo apresentado ali como juiz, né, de toda a nação. Então as nações são trazidas diante dele e ali o que a gente vê é realmente um símbolo, né, de juízo. Ali vai haver a divisão. De um lado vão ficar as ovelhas e do outro vão ficar os cabritos. E Cristo ali, ele age como o juiz de toda a humanidade. Tá bom? Então a gente sabe que essa parábola, ela tem um simbolismo para a gente espiritual, mas ela não é literal. É uma história da onde a gente tira ali lições espirituais, aplicação espiritual para a nossa vida, principalmente no momento em que estamos vivendo, que antecede a volta de Jesus. Tá certo? E o texto que nós conferimos aí, do Mateus, capítulo 25, do verso 31 ao 46, ele diz o seguinte, Jesus contando agora para os discípulos, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. De novo, aquele contexto do quê? Juízo, né? Divisão. Um vai ficar, o outro vai ser levado. A gente viu por todas as parábolas de Jesus essa ideia, né? Um fica fora, onde ali haverá trevas e ranger de dentes, outro entra no gozo do seu Senhor. Um é deixado para trás, outro é levado. E aqui, de novo, a gente tem essa ideia de separação. E aí no verso 33 diz, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E aí Jesus responde, né? O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda,
Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a gente tem esse texto aqui de Jesus que ele é muito claro. Basicamente aqui o que ele está trazendo para nós é o quê? Que envolve, né, essa entrada no reino do Senhor. É o amor ao próximo, é o cuidado com o próximo. Ele deixa isso muito claro, tá certo? É o testemunho que nós damos como servos do reino de Deus. E aqui é uma coisa muito interessante para a gente, né, que a gente observa aqui, é de novo aquele contexto de juízo, todas as nações são reunidas diante dele, e aí começa a haver divisão, tá certo? Divisão. E aí tem um ponto de novo que é interessante. Qual que é a diferença entre a ovelha e o cabrito? Né? Os dois ali são caprinos, né? Eles são caprinos. Só que o cabrito, né, ele é um pouco maior, né? Ele já tem os chifres, né? E a ovelha ali, ela é um pouco menor do que o cabrito. Então, o cabrito ele já está mais amadurecido. Mas não somente isso, a ovelha nos tempos antigos, né, até mesmo no Oriente, ela era mais valorizada do que o cabrito. Né? Para o pastor em si, a ovelha, economicamente, ela compensava mais você ter mais ovelhas do que cabritos. Né? Então, os pastores lá no Oriente Médio, eles davam ali uma valorizada na ovelha mais do que nos cabritos. Eles podiam tosquear várias vezes a ovelha, né? Então, economicamente, ela tinha um valor muito maior. Só que quando a gente fala ovelha e cabrito, aparentemente parece a mesma coisa, né? Parece ser o mesmo tipo de animal. Só que quando Jesus vem aqueles colocando como juiz, o que ele faz? Ele faz uma separação. Ou seja, elas parecem ser a mesma coisa, mas não são. Porque umas ele vai colocar à sua direita e outras ele vai colocar o quê? À sua esquerda. E esse conceito de separação é aquele conceito de juízo em que todas as parábolas que Jesus contou, ele está presente. Um grupo é deixado e o outro é o quê? Levado. Tá certo? E aqui, quando Jesus conta essa parábola, simbolizando, né, os seus discípulos, lembra? O contexto qual que é? Pedro, André, João e Tiago, né, conversando com Jesus no Monte das Oliveiras, não no barquinho. Conversando com Jesus no Monte das Oliveiras, tá certo? E ali ele dando sinais de como será a sua vinda. Então ele está falando, ó, para vocês estarem preparados para a minha vinda, ele conta então essas 4, 5 parábolas que a gente estudou aqui. E aí nessa última, de novo ele retrai aquela ideia de visão e aparentemente são iguais, mas tem uma diferença entre eles. E olha que interessante esse texto de Ezequiel, no capítulo 34, no verso 17 a 20. Quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir lá em Ezequiel, capítulo 34, do verso 17 ao 20. Quem encontrar pode abrir o microfone e ler para a gente, tá? Ezequiel 34, 20. De 17 até o 20. 17 ao 20. Quanto a vós, outras, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? E não vos basta o teres bebido as águas claras, a vez de pisar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Isso. E aí pode ler o 19 e o 20 também. Assim. O 19 ali, né? Isso, desculpa, o 20. Desculpa. Por isso, assim me diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras. Obrigado, Mayara.
Olha então esse texto aqui de Ezequiel. O Senhor, ele diz o quê? Ele próprio é o quê? Ele é o pastor e ele vai fazer o quê? Vai julgar entre as suas o quê? Ovelhas, tá certo? E a Damares comentou aqui pra gente, né, que tanto a ovelha quanto o cabrito, eles são animais puros, né? Se a gente olha lá para o contexto de Levítico 16, são animais que são puros, animais recomendados por Deus. Então, de novo, aquela ideia. Aparentemente, eles são parte do mesmo grupo. Só que o que Cristo está dizendo aqui? Nesse grupo que aparenta ser o mesmo, tem uma diferença entre eles. Mas é uma diferença que só o pastor conhece. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a divisão. Então esse texto que a gente acabou de ler aqui de Ezequiel, capítulo 34, né, do verso 17 a 20, fala justamente isso. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. O próprio Senhor, que conhece, que ele é o pastor, ele conhece cada uma das suas ovelhas, ele vai fazer o quê? Essa divisão. E aqui no contexto que a gente acabou de ler de Ezequiel, é a mesma ideia. Aparentemente, falando do povo, né, de Deus, aparentemente eles parecem ser a mesma coisa. Só que o pastor, ele conhece cada uma delas, ele sabe que eles não são a mesma coisa. Que tem algumas ovelhas ali que ele chama de ovelhas gordas. O que são essas ovelhas gordas? São aquelas ovelhas que comeram e beberam bastante, que a gente vê nas parábolas, né? Preocupado com a comida e com a bebida. São aquelas ovelhas que se deleitaram, abusaram das bênçãos que elas tinham, tá certo? E oprimiram as demais. Por isso que as outras ficaram magras. Porque umas, né, pegaram tudo que elas tinham ali para elas, e aí vai falar, né, que pisou o pasto, pisou na água também, ou seja, elas, né, viveram de uma maneira regalada enquanto as outras estavam sendo oprimidas. E aí, né, o próprio pastor vai fazer o julgamento. E aqui a ideia é o quê? A ovelha gorda, ela vai ter que arcar com as suas responsabilidades, é o juízo. Ela é como se fosse o cabrito aqui da parábola de Jesus. Tá certo? E aí, voltando para o nosso texto, ó. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui entra um ponto interessante para a gente, né? Desde quando o reino de Deus está preparado para o seu povo? Desde a fundação do mundo. Ou seja, desde os tempos eternos. Apocalipse, né, vai trazer essa ideia, o Cordeiro de Deus, né, que foi morto antes do que da fundação do mundo. Ou seja, a ideia que traz aqui para a gente é que o reino de Deus, ele foi concebido para a criação de Deus desde a eternidade. Né? Deus, ele quer o seu povo, ele quer a sua criação nesse reino desde os tempos eternos. Quando fala desde a fundação do mundo, é desde a eternidade. Tá certo? Ou seja, sempre foi o plano de Deus que o seu povo ficasse o quê? Pertencesse ao seu reino, nunca tivesse saído do seu reino. Tá certo? E aí depois, Cristo agora que ele vai começar, né? Para falar aqueles que estão à direita, aqueles que são as ovelhas. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste me ver. Então, Cristo ele começa aqui a colocar, né, como se ele tivesse em todas essas situações de vulnerabilidade. E o que ele vai dizer aqui é que aqueles que têm acesso ao reino de Deus cuidaram dele quando ele estava nessa situação de vulnerável. Se importaram com ele. Tá certo? Então, Cristo ele se coloca o quê? Na posição dos oprimidos, daqueles que são marginalizados, daqueles que são jogados de escanteio. E daqui a pouco a gente vai fazer um contraponto, né? Para que a gente também tenha a consciência correta disso aqui. Se a gente olha por toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, existe um cuidado especial de Deus com aqueles que são marginalizados. Quando a gente vai olhar no Antigo Testamento, a gente vai ver, né, que quando os israelitas eles iam fazer a colheita, né, se caísse, né, alguma espiga ali no chão, não era para eles voltarem o quê? E pegarem. Era para eles continuar fazendo a colheita e deixar aquela que caiu para o pobre. Ou seja, para aquele que não tinha condição, ele ia lá e podia, né, pegar o restante. Quando a gente olha a história de Ruth, é nesse sentido. Né? Ela vai ajudar lá na colheita para quê? Para que se sobrar alguma coisa, ela pega e possa trazer para ela, uma vez que ela estava desamparada. Então, Deus sempre teve esse cuidado com o estrangeiro, com o órfão, com a viúva. Tá certo? O que acontecia com a mulher quando ela perdia o marido? O irmão mais novo tinha que fazer o quê? Casar com a mulher. Ou seja, para ela não ficar desamparada. Então, Deus ele sempre teve um cuidado especial com aqueles que eram o quê? Marginalizados, com aqueles que eram oprimidos, com aqueles que eram, né, colocados de fato de escanteio. Então, isso não é algo só do Novo Testamento. É algo que permeia toda a Bíblia. Muitas vezes as pessoas querem colocar, né,
trazendo essa ideia de que Jesus, né, ele veio revolucionando com essa ideia, mas essa ideia está presente dentro da Bíblia desde o Antigo Testamento. Quando a gente olha, por exemplo, o mandamento do sábado, o que diz lá? Que da sua porta para dentro, né, você não vai, né, fazer nada, você não pode fazer nada assim, né? Você não vai trabalhar nos seus próprios interesses, os seus familiares não vão trabalhar nos seus próprios interesses, e o estrangeiro que tiver para dentro das suas portas também, né, ele vai desfrutar da bênção do dia do sábado junto com você. Ele não vai cuidar dos interesses dele, né? Ele não vai trabalhar, não vai fazer nada buscando o seu próprio interesse, mas ele vai santificar esse dia o quê? Junto com você. Ou seja, o estrangeiro, ele é colocado dentro dessa ideia. Quando a gente vai para Isaías, né, quando fala da casa, né, casa de oração, é uma casa de oração o quê? Para todos os povos. Ou seja, o estrangeiro também, ele vai participar dessa comunhão junto com o povo de Deus. Então, essa ideia, né, daqueles que são oprimidos, daqueles que são jogados de lado, ela permeia toda a Bíblia. E isso demonstra o cuidado que Deus tem por aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade. E aqui o que Cristo apresenta para nós? Que aqueles que têm entrada nesse reino que está preparado desde a fundação do mundo são aqueles que se importam com os oprimidos, que se importam com os marginalizados. Porque a gente vê no texto, né, que o próprio Senhor, ele se identifica com essas pessoas nessas condições. Eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber. E aí, né, aqueles que vão entrar no reino, eles falam o quê? Quando foi que nós te vimos nessa situação? Né? Quando que nós te demos de comer? Quando nós te vimos com sede e te demos de beber? Quando, Senhor? E aí, no verso 40, ele responde: em verdade vos afirmo, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, o quê? A mim o fizeste. Tá certo? Provérbios, capítulo 19, verso 17, diz, né, que aquele que empresta ao pobre, ele empresta ao próprio Deus. Tá certo? Aquele que cuida do pobre, ele está cuidando do próprio Deus. Ou seja, Deus se identifica com a condição marginalizada daquele que é excluído pela sociedade, para aquele que é colocado de lado pela sociedade. E aí a gente vê que essa atitude que aqueles que vão entrar no reino têm é uma atitude desinteressada. Por quê? Porque eles perguntam: quando foi que te vimos nessa situação? Percebe? Não foi algo premeditado. Eles falam: Senhor, quando que a gente te viu nessa condição? Quando que a gente viu você passando fome, com sede, sem roupa para vestir, enfermo, preso? Ou seja, eles fizeram isso de uma maneira o quê? Natural. Estava dentro deles ajudar as pessoas, estava dentro deles cuidar das pessoas, se importar com as pessoas e amar as pessoas. Não é algo premeditado. Então, quando Cristo fala, eles têm um espanto, eles têm uma surpresa, né? Senhor, quando que a gente te viu e a gente te fez isso? E aí ele fala: quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos, a mim, o quê? O fizeste. Por outro lado, o rei também, ele vai falar o quê? Para aqueles que estão à esquerda, né? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E agora olha que contraste interessante aqui. Se por um lado, o reino de Deus sempre esteve preparado para o povo de Deus, né? Desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos, o reino de Deus estava preparado para o seu povo, para a sua criação. Por outro lado, o fogo eterno, ele estava preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. E aqui revela que nunca foi o plano de Deus que esse mundo tivesse que experimentar o dissabor do pecado. O plano de Deus sempre qual foi? O reino eterno, tá certo? Mas por conta da entrada do pecado neste mundo, agora o que acontece? Aqueles que têm participação no pecado, que têm participação, né, são dominados pelo pecado, o destino deles é o destino que nunca foi previsto para a humanidade, mas sim para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que procuram continuar seguindo as orientações do diabo e seus anjos, aqueles que continuam escravos do pecado, o que vai acontecer? Esse também vai ser o destino deles. Tá certo? Então, o fogo eterno, né, a destruição total da criação, nunca foi o plano de Deus para a criação do ser humano, para a criação que foi estabelecida aqui nessa terra. Esse fogo eterno, ele estava destinado para o diabo e seus anjos que agiram em rebelião contra Deus. Mas agora, uma vez que os homens se aliam ao diabo e seus anjos e não se arrependem, eles também vão, né, compartilhar o mesmo destino. Tá certo? E aí Cristo, né, ele vai falar o porquê que eles vão compartilhar do mesmo destino. Por quê?
Porque ele teve fome e não deste de comer. Teve sede e não deste de beber. E aí, estes, né, que foram condenados vão fazer a mesma pergunta. Senhor, quando foi que nós te vimos nessa situação e não te assistimos? E aqui, se por um lado mostra o desinteresse daqueles que são considerados justos, por este lado aqui mostra o interesse desses que são condenados. Porque quando eles fazem essa pergunta, eles estão dizendo o seguinte: Senhor, quando foi que a gente te viu nessa situação e não te ajudamos? Porque se a gente tivesse visto que era o Senhor, a gente faria. Tá certo? Ou seja, a atitude deles é o quê? Por interesse. E aí Cristo vai dizer: sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E aqui é interessante isso, né? Porque o que Cristo está querendo dizer em outras palavras? O simples fato, às vezes, da gente se omitir em cuidar do próximo, em cuidar do semelhante, em cuidar daquele que necessita, é o quê? É uma condenação. O simples fato da gente se omitir, tá certo? Não é o ponto assim, não, eu não vou ajudar, eu não quero ajudar. Não. O simples fato de eu fingir que não estou vendo, fingindo que não é comigo, né? Ou passo batido. Isso já revela o quê? Aquilo que está no meu coração. Ou seja, quando eu faço, eu posso estar fazendo muitas vezes por interesse. E não porque eu realmente amo o meu próximo ou porque realmente, de fato, o amor, né, de Deus na minha vida transformou. Então, esse ponto que traz aqui pra quando gente... a gente pode fazer o bem e não faz, né? Pode falar, né? Quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem e não faz, né? Exatamente. Quando eu deixo de fazer o bem, né? Tiago vai falar, né, que aquele, né, que deixa de fazer o que é certo já está pecando, tá certo? Sabe o que tem que fazer, mas deixa de fazer, ele já está pecando. Então aqui a gente vê esse conceito, né, muito mais profundo apresentado por Jesus. Simplesmente o fato de deixar de fazer já leva você ao quê? A cometer o pecado. E se você persiste nessa vida, você, né, automaticamente está fora do reino. Por quê? Porque os seus interesses não estão em harmonia com o interesse de Deus. Lembra que a gente viu todas as parábolas do servo, a parábola dos talentos? O que ela diz? O servo, ele se identifica com o quê? Com os interesses do seu senhor. Ele cuida dos interesses do seu senhor como se fossem deles próprios. E a partir do momento em que eu ajo de uma maneira diferente daquilo que o meu senhor requer, eu estou em rebelião contra ele. Eu estou falando, eu vou fazer a minha vontade, não interessa, né? Aquilo que você pensa. E um ponto interessante que a gente viu na parábola dos talentos, que a gente não comentou, e eu vou abrir um parênteses aqui, é que o serviço na obra do Senhor é um meio de nós operarmos também a salvação na nossa vida. Tá certo? Cada vez que nós trabalhamos na obra do Senhor, nós estamos operando a salvação na nossa vida, porque nós nos identificamos com as pessoas a quem a gente está ali, né, interagindo, trabalhando para o Senhor. Então, aqui, esse ponto que é colocado para a gente, lá em Isaías, capítulo 58, versos 6 e 7, quem pode ler para a gente? Que ali vai falar, né, a respeito do verdadeiro jejum e a respeito do verdadeiro sábado que o Senhor quer que a gente observe. Né? E olha que interessante que vai estar escrito lá em Isaías 58, versos 6 e 7. Quem puder ler para a gente, por favor, fica à vontade, só abrir o microfone e fazer a leitura, tá bom? O capítulo 58. Isso, versos 6 e 7. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaços todo o jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com os famintos, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas dos teus semelhantes. É isso aí. Obrigado, Maiara. Olha como aqui fica bem claro. Tiago 4,17, né? Também. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Exatamente. Né? A gente pode acrescentar aí também nesse... Sim. Tiago 4,17. Enquanto vocês procuram aí Tiago 4,17, olha o que diz aqui, né? Ó. A gente vê que a descrição é a mesma que a gente viu lá na parábola que Jesus conta. Né?
deixe livre o oprimido. Ele vai falar, repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras. E aí ele vai falar assim, ó, e não te escondas do teu quê? Semelhante. Ou seja, muitas vezes a gente quer fechar os olhos para não ter que ajudar, né? A gente vê já a pessoa ali naquela situação e a gente já passa para o outro lado da rua, não procura, né, passar no caminho dela. Eu vou contar um ponto interessante aqui para vocês uma vez. Uma vez eu fui almoçar, e aí eu fui almoçar e eu almocei. E quando eu estava saindo do restaurante, eu estava caminhando na calçada e estava vindo um homem do meu lado. Eu já vi que o homem era um morador de rua. E ele estava vindo na minha direção. E sabe quando o olhar se cruza assim? Eu falei, ele vai pedir alguma coisa para mim. Aí eu pensei, não, eu vou atravessar a rua. Mas eu falei, não, vou ficar aqui, vamos lá. Aí eu fui e eu não tirei o olho dele. E a gente foi, se cruzou, ele chegou para mim e falou assim, ô amigo, você tem alguma coisa aí para eu almoçar? Hoje não almocei. Eu falei assim, tem, irmão, vamos lá, você vai comer hoje lá. Aí ele foi lá, né, comeu, a gente ficou conversando. Sabe como era o nome do mendigo? Quem que adivinha? Quem tem um palpite? Pode falar aí. Jesus. O nome do mendigo era Jesus. E a gente conversando, eu falei, meu, seu nome é bonito, hein? Você acredita em Jesus? Ele, lógico que eu acredito. Agora eu vou almoçar, meu. Se não fosse ele, eu não ia almoçar hoje aqui. Então, olha que coisa fantástica, né? Coisa magnífica essa. Então, isso é o que Cristo fala para nós. Para que a gente não se esconda do quê? Do semelhante. Ou seja, aonde que está lá o oprimido, onde que está aquele que tem poucas condições, aquela família que está precisando de alimento, aquela família que está com uma conta atrasada, não é para a gente se esconder dessas pessoas. E não se esconder não é simplesmente se der eu faço, mas é ir realmente lá e ajudar. É esse o ponto que está trazendo para a gente, né? Mayara, achou aí Tiago 4,17? Lê para a gente. Sim, achei. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. É isso aí, tá certo? Então, aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, nisso está pecando. Ou seja, a gente pode pecar por omissão. Não é fazer o contrário, mas o simples fato de não fazer, nós podemos estar pecando. Tem outro texto aqui, que eu não coloquei aqui pra gente, mas Lucas 4, no verso 17 e 18, quando Jesus ele vai à sinagoga ao sábado, né? E ali ele se levanta para ler o rolo do livro do profeta Isaías. E olha o que ele diz lá em Lucas 4, verso 17 e 18. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar quem? Os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, da vista aos cegos, para pôr em liberdade o quê? Os oprimidos, e apregoar o ano aceitável o quê? Do Senhor. Ou seja, aqui Cristo ele vem falar que é a sua missão. Só que a gente não pode entender aqui agora que, né, muitas vezes as pessoas querem colocar como uma visão de Cristo socialista, né, que ele vem para cuidar ali só dos pobres, dos necessitados. Porque quando ele fala dos pobres e oprimidos, ele não está falando no sentido apenas material, mas ele está falando dos pobres oprimidos no sentido espiritual. Tá certo? Por isso que ele fala que depois o que é? Para evangelizar. Ou seja, eu tenho sim que cuidar da necessidade do oprimido. Mas se eu não evangelizar e mostrar que a solução não é a comida no prato, mas a solução é Jesus, eu vou estar fazendo o trabalho pela metade. Tá certo? Nós temos que cuidar do oprimido, sim. Mas essa é uma parte. É 50%. Né? Ou 30%, assim, vamos colocar assim, 30%. Os 70%, que é a parte mais importante, é o quê? Evangelizar. Apresentar Jesus como a solução dos problemas dela. Porque amanhã ela vai ter fome de novo. Tá certo? Amanhã ela vai ter sede de novo, se alguém não ajudar ela. Mas aquele que recebe a Cristo, aquele que aceita Cristo na sua vida, ele recebeu tudo. E ainda que ele passe dificuldades, né, lutas, ele não vai ter mais falta de nada. Porque o próprio Senhor Jesus diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é água viva, tá certo? Então aquele que tem Cristo tem tudo. Então, por um lado, nós temos que cuidar sim dos oprimidos, temos que cuidar sim dos marginalizados, mas essa é só uma parte do processo. Porque a parte principal é evangelizar, é apontar Jesus como a solução dos problemas. Porque senão a gente cai, né, simplesmente numa questão de assistencialismo. A gente só vai cuidar das pessoas, mas não vai apresentar aquele que pode resolver o problema de uma vez por todas. Tá bom? Então aqui a gente percebe claramente que aqueles
que entram no reino de Deus é aqueles que se identificam com as causas do Senhor. Qual que é a causa do Senhor? Os oprimidos, os marginalizados. Tá certo? Mas dentro do contexto do quê? Do evangelho. Não é simplesmente cuidar delas, mas é cuidar e apresentar uma saída melhor. Quando a gente fala a respeito disso, a gente compara a parábola que Jesus acabou de contar com a parábola do samaritano. A gente não vai ler ela inteira, mas a gente já conhece a história, mas a gente percebe que o princípio que existe nas duas parábolas, qual que é? Amor ao próximo. Tá certo? É você amar o próximo como a você mesmo. E aqui na parábola do samaritano, lá em Lucas capítulo 10, olha que coisa interessante, né? No verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sempre quando você vê na Bíblia alguém se aproximando de Jesus com essa palavra, né? Mestre, que farei? Você já pode identificar ali um fariseu, tá certo? Alguém que quer a salvação pelas obras. Porque a salvação está o quê? No que ele pode fazer. Esse é o caso desse intérprete da lei, esse é o caso do jovem rico. Então ele fala, que farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer, cumprir, para poder entrar na vida eterna? E aí Jesus pergunta para ele, o que está escrito na lei? Como você interpreta? E aí no verso 27, né, ele vai relembrar lá o Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, Levíticos 19, verso 18. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí o que Jesus completa? Respondeste corretamente, faze isso e viverás. Então, você quer entrar na vida eterna? O que você precisa fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. Agora a pergunta é, você consegue fazer isso perfeitamente? Esse que é o ponto, não é? E aí, olha que interessante, que esse mestre da lei, ele vai tentar, né, se desviar, ele vai perguntar quem que é o meu próximo, e aí Jesus vai contar a história. Então, ele vai usar na história, né, dois homens religiosos, o sacerdote e o levita, homens que viviam o exterior da lei, tá certo? Eles cumpriam o exterior da lei com perfeição. Mas nessa história que Jesus conta, ele revela que o que importa não é a letra da lei, mas é o espírito da lei. Porque daí ele vai usar o quê? Lá no verso 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo aquele homem, né, que havia sido roubado, que havia sido espancado, que foi abandonado ali como morto, que o sacerdote e o levita ignoraram, né, os religiosos ignoraram ele. Então o samaritano, que era odiado pelos judeus, tá certo? Tanto que quando eles vão ofender Jesus, eles chamam ele de samaritano, né? Eles vão chamar Jesus de samaritano. Então, assim, ou seja, os judeus, eles odiavam os samaritanos, e aí Jesus utiliza justamente o exemplo daqueles que eles tinham ódio mortal para demonstrar que esse samaritano, ele poderia, aos olhos dos outros, não observar a letra da lei, mas no coração dele ele tinha o espírito da lei. Porque ele vai lá, se compadece daquele judeu, né, que ele também poderia ter o mesmo sentimento, né? Não, é um judeu, vou deixar ele aí. Não, ele vai lá, cuida do homem, trata das feridas dele, leva numa hospedaria, deixa ele lá e ainda diz, ó, cuida dele, se ele tiver ocasionado algum gasto maior, eu, quando voltar, vou acertar tudo, né, o que ele tiver gastado. E aí no verso 36, Jesus ele pergunta, né, qual destes três, o sacerdote, o levita, homens religiosos que serviam no templo, qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E aí no verso 37, o intérprete da lei não quer nem mencionar o nome samaritano, né? Ele vai responder, o que usou de misericórdia com ele. Tá certo? Ou seja, ele nem quer falar o nome samaritano, ele só fala que é aquele que usou de misericórdia. E aí o que Jesus disse? Vai e procede tu de igual modo. Ou seja, você quer entrar na vida eterna? Você precisa amar o seu próximo como o quê? A ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí entra um ponto fundamental para a gente aqui, que é o seguinte. Quando o intérprete da lei perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para entrar na vida eterna, Jesus respondeu, guarda a lei. Tá certo? Você quer entrar na vida eterna? Guarda a lei. Não foi isso também que ele respondeu para o jovem rico? Né? Guarda a lei. É isso que a gente precisa fazer para entrar na vida eterna. Só que aqui a gente compreende algo, né, que está, vamos dizer assim, essa guarda da lei, na nossa própria força, nos nossos próprios méritos,
o nosso próprio esforço, ela não é compatível com aquilo que Deus requer. Tá certo? Porque o sacerdote e o levita, eles guardavam a lei exteriormente, né, de uma maneira clara. Mas o coração deles não havia sido transformado. Ou seja, a lei estava somente por fora, não estava no coração deles. E aí, quando a gente vai entender essa questão, né, quais são os grandes mandamentos? A gente vai ver ali que o intérprete da lei ele vai falar: amar a Deus e amar o quê? O próximo, tá certo? Amar a Deus e amar ao próximo é um resumo dos 10 mandamentos. Porque lá em Êxodo 20, capítulo 3, capítulo 20, do verso 3 ao 17, a gente tem os 10 mandamentos, certo? Os 4 primeiros mandamentos relacionados com Deus. Não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te no dia de sábado para o santificar, ou seja, os 4 primeiros mandamentos relacionados a Deus, a nossa, né, esfera vertical. E os outros 6 mandamentos, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, eles estão relacionados ao nosso próximo, é a nossa esfera horizontal, tá certo? Então, quando o intérprete da lei, né, vai falar dos mandamentos, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, o resumo dos 4 primeiros, e os outros 6, amar o próximo como a ti mesmo. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 22, do verso 37 ao 40, outra vez que ele foi indagado, né, ele próprio, ele respondeu. Né? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e o profeta. Tá certo? Então Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2: amar a Deus e amar ao próximo. E aí quando a gente vai para Romanos, a gente vê que Paulo ele resume esses 2 mandamentos em um. Lá em Romanos 13, no verso 8, olha o que está escrito lá. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido o quê? A lei. Ou seja, quem ama o próximo está cumprindo a lei toda. O que Paulo está querendo dizer com isso? Eu só posso amar o meu próximo verdadeiramente se eu amar, em primeiro lugar, o quê? A Deus. Não tem como eu amar o meu próximo verdadeiramente se eu não amar a Deus primeiro. Por isso que Paulo aqui ele já coloca, tá certo? Quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí, olha só o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, verso 23. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Tá certo? Então, o amor ao próximo, amar um ao outro, é o quê? É o mandamento de Deus. E é lá em 1 João, capítulo 5, no verso 2 e 3, João ele expande, olha o que ele diz mais, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, que é o nosso próximo, certo? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, o que João está falando aqui? Que nós amamos o próximo quando nós amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, você percebe que é um looping? Você tem os 10 mandamentos, tá certo? Desses 10 mandamentos, Cristo resume em 2. Aí Paulo e João vão resumir em 1, amar o próximo. Só que a partir do momento que eles resumem em 1, para você, né, obedecer a esse 1, você tem que obedecer aos 10. Então você volta lá no começo, tá certo? É um looping, vai girando. Então a gente percebe que o amor ao próximo é você o quê? Amar a Deus e guardar os mandamentos. É isso. Ou seja, não tem como você amar o próximo destituído do primeiro mandamento, que é amor a Deus. Porque Deus é amor. E você só ama porque Ele nos amou primeiro. Então, olha que coisa fantástica que a gente entende aqui. Tá certo? Que o amor ao próximo que Cristo revela aqui para nós, que nós temos que ter, que são esses que vão herdar o reino de Deus, ele está diretamente ligado ao amor a Deus e está diretamente ligado a guardar os mandamentos dele. Está tudo conectado, não tem como você separar. E isso é fantástico na palavra de Deus, né? A gente vai estudando, a gente vai esmiuçando, e olha que coisas magníficas a gente tira aqui. É um loop. Nós temos 10 mandamentos, depois é 2, depois é 1, mas esse 1 depende dos outros 10, tá certo? Depende dos outros 2. Então tá tudo conectado aqui. E aí, qual que é o nosso dever como seguidor de Jesus, no nosso testemunho? Então, primeiro a gente acabou de ver aqui. O amor, o quê? A Deus, tá certo? Quem pode ler pra gente é Evangelho de João, João Grandão,
capítulo 14, no verso 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Olha lá. Então, o amor ao próximo depende do amor a Deus. E o amor a Deus depende do quê? Guardar os mandamentos. É claro isso. Né? O João falou lá, os mandamentos não são o quê? Penosos. Esse é um deleite, né? Se você olhar todos os mandamentos ali, todos eles são bons. Não tem um mandamento que você fala, não, esse aqui não serve. Tá certo? Todos eles são bons. E aí Jesus vai falar, se vocês me amam, vocês vão fazer o quê? Guardar o quê? Os mandamentos. Tá certo? E aí o que é interessante? A gente não guarda os mandamentos para ganhar o amor de Deus. A gente guarda os mandamentos porque a gente ama a Deus. Tá certo? A gente ama tanto Ele que a gente quer guardar a palavra dele, a gente quer fazer tudo aquilo que Ele pede para nós. Por mais que nós falhemos alguma vez. Mas é assim que a gente demonstra o nosso amor. Né? Obedecendo aquilo que Cristo tem para nós. Agora, do verso 21 ao 23, olha o que está escrito aqui, eu vou ler para a gente. Ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos o quê? Nele morada. Então, se a gente ama a Deus, a gente guarda a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus envolve guardar os seus mandamentos. A partir desse momento, também o que acontece? Deus, ele vem fazer o quê? Morada em nós. Tá certo? E a nossa obediência a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos, não é pela força, mas é pela nossa união com Deus. É pela nossa união com Cristo. Cristo tinha prazer em fazer a vontade do Pai, em obedecer a todos os mandamentos do Pai. Assim também, quando ele faz morada em nós, nós temos prazer em obedecer a Deus. Prazer na palavra de Deus. Prazer em obedecer a Deus. E é somente assim que a gente pode o quê? Amar o próximo. A gente só consegue amar o próximo verdadeiramente, como a parábola que Jesus conta para nós, quando Deus passa a habitar em nós. Quando ele passa a habitar em nós através do Espírito Santo. Certo? Quando Cristo fala, eu e o Pai iremos o que? Fazer morada nele. Quando a nossa vida é tomada pelo Espírito Santo de Deus, então a gente consegue amar verdadeiramente ao próximo. Por isso que a gente não consegue amar o próximo sem amar primeiro o quê? A Deus. Olha que coisa fantástica. Magnífico isso, né? Então se a gente quiser demonstrar esse verdadeiro amor, em primeiro lugar, nós temos que amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Guardando a sua palavra e guardando os seus mandamentos. Né? As pessoas entendem muitas vezes que o amor é um sentimento que eu tenho que ter por Jesus pelo que ele fez por mim na cruz. Só que o amor bíblico não é sentimento. É uma pessoa, é Deus. Tá certo? E como é manifestado esse amor? Através de ação. Como é que Deus manifesta o seu amor? Enviando o seu filho para morrer por nós. Como é que a gente manifesta o nosso amor por Deus? Obedecendo a sua palavra. É ação, tá certo? Não é sentimento. Porque se você depender de sentimento, dificilmente você vai amar Deus verdadeiramente. Mas quando você guarda a palavra dele, quando você guarda os mandamentos dele, então você está demonstrando o seu amor por ele. E não somente por ele, mas também pelo seu próximo. Olha o que está lá em João 13, verso 34 e 35. Quem pode ler para a gente, por gentileza? Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. E também vocês amem uns aos outros. Nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, olha aqui o que Cristo diz, né? Novo mandamento. Aqui, novo mandamento não é no sentido de inédito, tá certo? Mas é de algo que se perdeu, que precisa ser resgatado. Então, o que Cristo está dizendo aqui para eles? Novo mandamento vos dou. Qual que é? Que ameis o quê? Uns aos outros. Quando a gente vê lá em João 14, 15, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A gente precisa ser honesto com o texto aqui, né? Porque aqui não está falando diretamente dos 10 mandamentos, está falando indiretamente. Porque o mandamento que é dado aqui, nesse contexto, é o quê? Amar um ao outro. Mas o que a gente percebe é o quê? Eu não consigo amar um ao outro, o meu próximo, se eu não amar a Deus, né? E se eu o quê? Não guardar os mandamentos dele, tá certo? Então, a gente, né, por herança, a gente entende que é isso.
Mas aqui o que Cristo está querendo dizer para os discípulos é que eles têm o quê? Que amar uns aos outros. Se a gente olhar um pouquinho anterior ali no capítulo 13, logo no início, o que a gente tem ali? A cerimônia dos lava-pés. Tá certo? Enquanto os discípulos estavam ali querendo ver quem que era o melhor, quem que era o maior, quem que ia lavar o pé de quem, Jesus foi lá e lavou os pés dele. E depois ele diz, né? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se o quê? Tiverdes amor uns aos outros. Se a gente manifestar o amor de Deus para o nosso semelhante, então aí nós seremos reconhecidos que somos verdadeiramente discípulos de Jesus. Porque o que Jesus fez aqui, quando ele andou por essa terra, foi o quê? Foi amar o próximo. Até mesmo aqueles que o perseguiam, até mesmo aqueles que o irritavam, até mesmo aqueles que, né, menosprezavam, humilhavam ele. Cristo não deixou de amar essas pessoas. E é esse mesmo tipo de amor que ele quer que a gente manifeste. Porque amar aquelas pessoas que nos agradam, aquelas pessoas em que a gente tem prazer em estar na companhia, é fácil. Não é? Mas o difícil mesmo é amar aqueles que nos perseguem. Jesus vai falar, né? Se vocês só gostam daqueles que gostam de você, o que te faz diferente dos pagãos? Né? Ou dos gentios? O que te faz diferente? Né? Mas eu digo para vocês têm que amar os seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. Tá certo? É nisso que é manifestado que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E olha só que coisa interessante aqui pra gente. Ó. O próximo texto que a gente tem aqui, João 15, verso 12 e depois o verso 17. Olha o que está escrito lá. Quem pode ler pra gente? O verso 12 primeiro, lá em João 15. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Então, qual que é o mandamento? Né? O mandamento é o quê? Que vocês amem uns aos outros. De novo, o mesmo contexto. Lá do 13, passa pelo 14, do 15, ele de novo é repetido. E no 17, lê pra gente, Selma, por favor. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Olha que coisa interessante. Cristo, ele não está pedindo para a gente amar uns aos outros. Ele está ordenando. Há um comando. Percebe? Ele não está falando assim, olha, ô Jefferson, vai lá, ama aquele irmãozinho lá que está dando problema. Você pode amar ele? Será que você pode ter paciência com ele? Será que você pode demonstrar amor para ele? Ele não está fazendo uma recomendação, nem uma sugestão. Ele está ordenando. Ele está falando, vai lá e ama o seu próximo. Vai lá e amem uns aos outros. Tá certo? Então esse amor, a gente sabe, a gente sente isso todos os dias. A gente sabe que esse amor só pode ser demonstrado através da nossa união com Cristo. Através do momento em que o Pai e Cristo vêm fazer o quê? Eles habitam em nós. Quando nós amamos a Deus primeiro. Sem amar a Deus primeiro, não tem como amar o quê? O próximo. O terceiro ponto que a gente vê aqui são os frutos desse amor. Tá certo? São as boas obras. Porque nós sabemos claramente que nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus. Tá certo? É somente a graça. Ninguém tem aqui algo que possa fazer para merecer ser salvo. Por mais, né, que o intérprete da lei lá pergunte, né, o que eu tenho que fazer? E aí quando Jesus pede para ele guardar os mandamentos, a gente sabe que é impossível você guardar os mandamentos. Né? Paulo vai falar, pela justiça de obras, ninguém será o quê? Justificado. Tá certo? Pelas obras, ninguém será justificado. Nós somos salvos unicamente pela graça. Mas qual que é o critério para o julgamento? As obras. Quando Cristo conta a parábola, o que ele vai falar? Você me viu nu, você me viu com fome, você me viu com sede, você me viu estrangeiro, você me viu preso, você me viu enfermo. E o que você fez? Você foi lá e cuidou. Tá certo? O que condena os outros? Eles viram naquela situação e ignoraram. Ou seja, não demonstraram frutos de amor. E aqui é um ponto interessante que é assim, esses frutos não são frutos premeditados, mas são frutos o quê? Naturais. Porque a partir do momento que nós temos essa união com Deus, João capítulo 15 vai falar isso, né? Se vocês permanecerem em mim, vocês darão o quê? Muitos frutos. A partir dessa união com Deus, os frutos de amor, as boas obras, o amor para com o próximo, ele é natural. Tá certo? Não tem como ser diferente. Ele vai ser natural. Ele vai ver as pessoas necessitando, ele vai querer ajudar. Ele vai ficar sabendo de um irmão lá que está passando por uma dificuldade, ele vai querer ir lá ajudar. Ele vai ver, né, um mendigo vindo na rua, ele não vai querer desviar. Ele vai lá, né, para atender aquela necessidade. Ou seja, os frutos de amor, as boas obras, elas são naturais
para um coração que foi transformado, para um coração que mantém união com Cristo. E a gente vê que isso é o quê? É o critério do julgamento. Tá certo? É pelas obras. Porque Deus sabe o que vai no coração, mas as obras elas são manifestas. Jesus vai falar por diversas vezes, né, que uma árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. Assim como uma árvore que é ruim, ela também não pode o quê? Dar frutos bons. Tá certo? Pelos seus frutos, os o quê? Os conhecereis. Então, quando nós temos frutos de amor, de boas obras, nós estamos demonstrando que estamos em união com Cristo. João capítulo 15, ele fala isso, ó, verso 13, olha o que está escrito lá. Ó. Ninguém tem maior amor do que este. Qual? De dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, aqui é o próprio Cristo falando. Qual que é o amor maior que pode existir? Você entregar a sua vida pelo seu próximo, pelo seu amigo. Isso é Cristo falando, tá certo? Só que olha o que está escrito lá em 1 João, no capítulo 3, nos versos 16 e 17. Então aqui Cristo disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aqui Cristo falando dele, que ele ia entregar a sua vida pelos discípulos, tá certo? E não somente pelos discípulos, né, mas por todos nós. Mas olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 3, versos 16 e 17. Quem que encontrou aí? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca para fora, mas de fato e de verdade. Olha que profundo isso, não é? Cristo ali, ele diz que não existe amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E aí aqui em 1 João, o que João vai falar? Devemos dar nossa vida pelo quem? Pelos irmãos. Ou seja, o mesmo sacrifício que Cristo fez é requerido de nós também. Não como expiação, né, pelo perdão dos pecados, mas uma entrega total da vida. Olha, né, vamos dizer assim, o alvo, né, que Deus tem pra gente. É você amar o seu próximo de tal maneira que não importa se ele é da sua família ou não, se ele tem o mesmo sangue que você ou não, mas que você esteja disposto ao quê? A entregar a vida por esse irmão. Né? Aquele que possui recursos deste mundo, a vir seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, você vê alguém precisando, você vê alguém com necessidade, né, e você nega ajuda, como que pode permanecer o amor de Deus em alguém que age dessa maneira? Né, você não se habilita, você não se sente ali compadecido, né, de querer ajudar, de querer fazer algo por aquela pessoa, como que pode permanecer o amor de Deus? E aí depois ele vai falar, né, o que Tiago também fala, né? Não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato o quê? De verdade. O verdadeiro amor o quê? É entrega. É você olhar para o seu próximo, não importa se você gosta dele ou não, mas você amá-lo. Aqui não está falando que você tem que ser melhor amigo dele, mas tem que dizer o quê? Que você tem que amar, tá certo? Você tem que amar e fazer por ele aquilo que Cristo fez por você. Lá em Tiago, né? A gente está falando de Tiago aqui, ó. Volta um pouquinho a sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 1, verso 27. Olha lá. A prática da religião verdadeira, qual que é? Quem pode ler pra gente? A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Então, qual que é a religião verdadeira, né? A religião pura e sem mácula. Qual que é? Visitar os órfãos, as viúvas, e aqui você engloba todos aqueles que estão numa necessidade, tá certo? Que estão marginalizados, que estão numa situação ali de dependência, né? Porque ele fala lá, ó, nas suas o quê? Tribulações, ou seja, nas suas dificuldades, nas suas lutas, né? Os problemas que eles estão enfrentando é você cuidar dessas pessoas, é visitar, estar com elas, estar disposto a amar essas pessoas e manter-se incontaminado do mundo, tá certo? Essa que é a verdadeira religião. Então, a verdadeira religião, muitas vezes para as pessoas, é a igreja, né? É fazer parte de uma denominação,
é estar a cada culto ali presente, participando, né? Colocar uma roupa bonita, uma Bíblia debaixo do braço, né? Parecer verdadeiramente como crente. Só que essa não é a verdadeira religião. Essa religião, se a religião se resume a isso, é a religião do sacerdote e do levita que deixaram lá o judeu espancado para morrer. Porque a verdadeira religião é aquela que se compadece do necessitado, que tem o coração entristecido pela situação do semelhante. E aí, diante dessa situação, você não consegue ficar quieto, você não consegue ficar parado. Você vai lá ajudar, você vai demonstrar o seu amor. Pode ser que você não possa fazer muito, mas você vai falar daquela pessoa para outra. Olha, tem uma pessoa que está passando essa necessidade. Mas será que a gente consegue ajudar de alguma maneira? Então, essa é a verdadeira religião. A religião é pura, né? E sem mácula, tá certo? Que demonstra o quê? Amor ao necessitado, amor ao próximo, que demonstra o verdadeiro amor a Deus, a verdadeira ligação com Deus e, né, a praticar a sua palavra, praticar os seus mandamentos. E por último, Tiago, ali, capítulo 2, verso de 5 a 9, olha lá o que Tiago vai falar para a gente, ó, vou ler aqui para a gente. Ouve, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, olha lá, a lei régia de novo, né? Os mandamentos de Deus. Segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado do quê? De todos. Tá certo? De novo aqui, o mandamento de Deus, a lei de Deus é utilizada com qual mandamento? Amar o quê? O próximo como a você mesmo. Então a gente percebe aqui que não pode haver o quê? Acepção de pessoas. Aqui Tiago está falando de uma situação bem específica ali que os primeiros cristãos enfrentavam, em que muitas vezes, né, eles davam muita atenção para aquelas pessoas que apareciam ter mais condições, para aquelas pessoas que aparentavam ter riqueza, para aquelas pessoas que aparentavam ter posições. E aí Tiago vai condenar isso como pecado. Né? Muitas vezes algo que a gente enfrenta hoje. Né? Chega uma pessoa na igreja ali, né, suja, ou às vezes está cheirando mal, as pessoas querem manter para fora da igreja, ou senta nos últimos bancos. Né? Fica aí quietinho aí, no final a gente vai te dar uma cesta básica. E aí o que Tiago diz aqui para ele? Se você faz acepção de pessoa, você está o quê? Quebrando o mandamento de amar o próximo como a você mesmo. E quem tropeça em um mandamento, tropeça em todos. Então aqui a gente vê que como seguidores de Cristo, assim como os discípulos que estavam assentados com ele no monte, o que Cristo diz para eles aqui? Que eles precisam amar o próximo. Que eles têm, né, como mandamento esse dever de amar o próximo. Porque uma vez que nós amamos o próximo, nós guardamos toda a lei. E se nós queremos entrar na vida eterna, precisamos guardar a lei. Tá certo? Não na nossa força, mas através da nossa união com Cristo. Porque é Ele que nos leva a guardar a lei perfeitamente, assim como Ele guardou perfeitamente. Nós somos salvos unicamente pela fé, mas um coração transformado, regenerado, ele vai guardar a palavra de Deus. Ele vai guardar os mandamentos de Deus. Em 1 João, no capítulo 4, versos 16 e 17, está escrito assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Olha que coisa fantástica. Deus é amor. Se nós permanecermos em Deus, permanecemos no amor dele. Tá certo? E se permanecemos no amor dele, nós amamos ao próximo. E conforme nós permanecemos em Deus, o amor em nós ele é aperfeiçoado. E conforme ele vai sendo aperfeiçoado a partir dessa união com Cristo, no dia do juízo nós podemos ter o quê? Confiança. Porque sabemos que seremos justificados pelo sangue de Cristo. Nós seremos justificados pela essa união que nós mantivemos com Cristo. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós demonstramos atos de amor,
mas porque a nossa união com Cristo nos levou a dar estes frutos, nos levou a demonstrar esse ato de amor, nos levou a amar, inclusive, aquela pessoa que muitas vezes nos irrita, nos incomoda. Tá certo? Então, no dia do juízo, nós podemos ter confiança se nós permanecermos no amor de Deus. Porque permanecermos no amor dele, ele permanece também em nós. Meus amigos, se nós permitirmos que o bom pastor nos guie, nos instrua, nos dirija, a gente pode ter a plena certeza que no dia da sua vinda, nós seremos contados como ovelhas, não como cabritos. Porque o Senhor, ele promete que aquele que começou a boa obra, ele vai o quê? Vai finalizar essa obra em cada um dos nossos corações. Tá certo? Então, com isso, a gente finaliza o nosso penúltimo estudo, Vigilância e Testemunho. E o próximo estudo da semana que vem, dia 23/12, nós vamos falar especificamente da segunda vinda. No primeiro estudo, a gente falou sobre os sinais da segunda vinda, tá certo? E no dia 23, na próxima sexta-feira, às 8 horas, nós vamos falar efetivamente da segunda vinda. Como que ela será e como que o mundo está se preparando para essa segunda vinda. Porque se os discípulos acompanham os sinais, e tem aqui nas parábolas de Jesus, no capítulo 24 e 25, como que devemos nos preparar? Nós vimos até aqui, primeiro, fidelidade, estarmos preparados individualmente, trabalhando para o Senhor e mantendo um bom testemunho através da nossa união com Cristo, amando ao próximo. Então, nós estamos fazendo o nosso preparo, mas o mundo também está se preparando para uma segunda vinda, tá certo? E a gente vai ver isso no nosso próximo estudo, no dia 23. E nesse momento aqui, eu abro para vocês fazerem seus comentários, para vocês fazerem suas ponderações. Fiquem à vontade, meus amigos. O Jefferson, eu achei aqui lendo um pouco mais adiante aqui, ainda em Tiago 2, do 14 ao 18, diz, né, que a fé sem obras é morta, né? Fala de que adianta, meus irmãos, dizerem que tem fé se não demonstram por meio de suas ações. Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou uma irmã necessitar de alimento ou roupa e vocês disserem até logo e tenha um bom dia, aqueça-se, coma bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso ajuda? Convém a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, né? Uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Eu com obras, né? Mostrarei minha fé. Isso, e na parte sobre a essência, que você falou sobre a essência da verdadeira religião, né? Não é somente as obras, né? Eu lembrei, por assim dizer, da volta de Jesus, quando vieram alguns e disserem, mas Senhor, em teu nome nós não oramos, não expulsamos demônios, né? toda aquela coisa, e ele vai dizer, afastem-se de mim que eu nem sei quem vocês são, né? Ou seja, eles trouxeram somente as obras, né? Eles só tinham a apresentar as obras, mas não tinham a verdadeira essência do cristianismo. Esse ponto que você comentou é interessante. Ele tem um contexto anterior, porque ele diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Meu Pai. Aí ele vai continuar, aí ele vai chegar nesse ponto aí. Muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos nada. Só que tem lá atrás que ele fala, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual que é a vontade do Pai? Amar uns aos outros. E vai ser justamente alguém assim de nós assim que já conhece a palavra, né? E não praticou. Exato. Né? Só ficou ouvinte, não se tornou praticante. Isso, perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Uhum. A gente sabe que essa carta de Tiago, ela teve um problema, né? Martinho Lutero, por exemplo, ele custou a aceitar essa carta, né? Ele chamava de epístola de palha, porque Tiago ele enfatizava bastante a questão das obras, né? E pelo fato de, né, vamos dizer assim, vindo do judaísmo, né? Você tem que entender assim, que Cristo também veio do judaísmo, né? Então vamos dizer assim, o cristianismo é uma continuação do judaísmo puro, tá certo? Ele não é algo, nossa, rompeu com tudo, não, ele rompeu com com sacrifícios, rompeu com todas aquelas tradições que tinham, né? Mas é uma continuação, tá certo? E aí Tiago ele puxava para essa questão das obras, né?
Porque muitas vezes as pessoas liam as cartas de Paulo, graça, 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 e não tinha boas obras. Porque a gente vai lá para a igreja de Corinto, o que acontecia lá, né? A igreja devassada, né? Ou seja, muitos estavam deturpando os escritos de Paulo, assim como Pedro vai falar. E aí Tiago ele dá essa puxada. E aí as pessoas não entendiam muito bem nisso, né? Não, peraí, a gente não é salvo por obra. E aí esse ponto justamente que você falou, que Tiago ele vai falar, né? Mostra-me a sua fé sem as obras, que eu com as minhas obras mostrarei a minha fé, né? Então, ou seja, é a asa direita e a asa esquerda, né? Naturalmente, um coração regenerado, ele vai fruir em boas obras. Fala aí, Ross. Não, só ia falar exatamente que, como a gente fala muito de amor, você falou bastante sobre amor, é que realmente o amor, ele vem de uma característica de escolha, né? Quando Deus fala você ama, é que você tem essa escolha de amar. Não é realmente um sentimento que... O conceito de amor, às vezes, para a gente, quando a gente ouve, as pessoas ouvem pela primeira vez, ela acaba não tendo essa noção do quanto o amor ele tem que ser volitivo, assim, como, assim, Deus, ele não olhou para a gente, né? Claro, a gente é criação dele, mas ele nos olhou como pecadores, porque ele é santo, e ele decidiu amar, ele escolheu se entregar. Então, é esse tipo de escolha de amor, eu acho eu acho que é o mesmo texto, em todos os textos que você passou, é o mesmo ágape que ele usa, é o mesmo tipo de amor que ele está falando. Então, é esse amor que, às vezes, custa para a gente entender que essa escolha é parte de nós. E, claro, quando a gente se abre para receber esse amor e ele começa a fluir em nós, aí sim, as obras, eles não são um fim em si, é uma causa. A causa do amor, do que o amor de Deus fez em mim. Aí ele vai lá e isso vai multiplicando, né? O amor que a gente recebe, a gente acaba multiplicando. Né? Era mais para falar sobre essa questão do amor mesmo. Até, de repente, de como você enxerga isso e de como você pode até explicar melhor, eu acho, essa questão, né? Perfeito. Tá vendo? Você tem que participar, tá vendo? Para você colocar essas colocações, né? E esse ponto, né, que o Ross trouxe aqui pra gente, né? Que é fundamental, né? Esse amor bíblico, ele trabalha na nossa vontade, né? Ele move, né? O coração, né? O coração na Bíblia, ele não é, de novo, né? Não é sentimento, né? É vontade. O coração na Bíblia é vontade. Quando fala que você vai amar a Deus de todo o seu coração, ok? Com toda a sua vontade, né? Ou seja, você não está se sentindo bem, mas você quer amar a Deus, né? Você não está feliz, mas você quer amar a Deus, né? Você tem essa vontade de amar a Deus. Fala, Pretinha. Você estava falando do nosso guia né, fidelidade, né? Olha, administradores fiéis à espera do mestre, né? Que é justamente, né? Vamos estudar um trimestre inteiro aquilo que nós estudamos em 7 estudos, assim, né? Lógico que bem mais profundo, né? Através da Bíblia toda, mas aí nós estávamos conversando sobre essa sintonia, né? Essa guia do Espírito Santo, porque eu acho que nada é por acaso, nada é coincidência, né? Eu acho que o Espírito Santo conduz, porque ele sabe da nossa necessidade, né? Estamos vivendo aí as portas realmente do retorno de Cristo e queremos ser fiéis, né? Queremos realmente ser esse tipo de administrador, de servo. E hoje, né, eu estava lendo esse presente aqui que você me deu, justamente a questão do serviço. Né? Aí ele dizendo assim, o autor dizendo assim, aquela experiência de Cristo, né? Tomar a toalha para lavar os pés dos discípulos, porque ninguém queria lavar os pés, então eles sentaram à mesa com os pés todo empoeirado, porque ninguém queria ser o menor. Já que tem que ter o maior, também existe o menor. Então, se eu não posso ser o maior, eu também não quero ser o menor. Então, ninguém queria fazer o serviço de servo. Então, Jesus toma a toalha e lava o pé de todos eles e diz assim, olha, o exemplo, vocês entenderam o que eu estou fazendo? Assim como eu vim para servir, não para ser servido, vocês também, né? Se vocês querem ter liderança, autoridade, se vocês querem realmente imitar o meu exemplo, serem filhos de Deus, vocês devem fazer como eu fiz, né? A ponto de entregar a vida, né, pelo irmão, não é fácil, né? Não é coisa humanamente possível, é só realmente, né, com o batismo diário do Espírito Santo, né? Então, assim, é maravilhoso como Deus conduz as coisas, né? Eu achei assim, um espetáculo, né? Esse capítulo aqui que fala sobre o serviço. Tipo, Rosa, você também tem, você não tem, Rosa, isso aí? Eu tenho esse livro.
top. Ele é muito bom, celebrando a disciplina, né? Isso. Muito bom. Celebrando a Tem, disciplina. eu acho até que nessa parte, quando você fala sobre não só lavar os pés, mas ele fala sobre servir mesmo. A gente veio para servir mesmo. E que o maior privilégio nosso, na verdade, é o servir. Até porque, no contexto de Jesus, até com o texto que você falou, Judas, ele fala o quê? Por que você não vai se manifestar ao mundo? Ou seja, por que você não, literalmente, você não domina sobre todas as coisas, já senta no trono e manda em todo mundo? Era o que Judas estava esperando. Aliás, a maioria todos os discípulos acho que está esperando isso. Isso. Então, quando Jesus ele fala isso mesmo, é um choque, porque, na verdade, quem está embaixo, na verdade, está em cima, e ninguém está percebendo isso, né? Jesus, ele inverte tudo. Então, aquele que todo mundo esquece, na verdade, ele é o que mais Jesus ele se importa, é o que mais está na frente do reino. Então, essa mudança de mente, né, que até Paulo fala, do evangelho, ela é tremenda para nós. Sim. Ela acaba dando outros valores para a gente de vida mesmo. E isso muda tudo, né? Isso que você falou aí, Rosa. Olha que interessante. Que ele fala, né? Por que você não se manifesta, né? Ali, ó, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Ou seja, né? Por que você não se manifesta ao mundo inteiro? Porque você já não revela que você é? Aí olha o que ele fala lá no verso seguinte, né? 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra e meu pai, e meu pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. O que ele está querendo dizer entre linhas aqui? Eu vou me manifestar através do quê? De vocês. Exato. Quando vocês, né, permitirem serem transformados e permitir que eu faça morada em vocês, aí eu vou me revelar. Ou seja, eu vou me revelar ao mundo, não dessa maneira gloriosa que vocês querem, mas através do exemplo de vocês. Fantástico, né? Demais. Serviço, No capítulo anterior, ele fala da submissão, né, de vocês negar o eu, né? Quem quiser me seguir, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Aí o capítulo seguinte é o serviço. Aí ele diz assim: às vezes a autonegação é gloriosa, né? A ponto de chegar ao martírio, é um desafio para o cristão, né? Mas é uma posição assim de aventura, de poder. Agora, você se submeter ao outro, lavar os pés, né, do outro, você praticar pequenos serviços, é uma morte diária, é uma morte, né, aos poucos. E isso daí é muito terrível para o ser humano, porque o ser humano ele quer hierarquia, né? Ele quer destaque, quer estar em posições de evidência. Então, Cristo ele reverte tudo isso, né, ao pó, e ele institui uma nova, né, um novo modelo de autoridade. Quem quiser ter liderança, seja aquele que sirva, né, aquele que vai ser o servo de todos. A liderança pelo serviço. Né? Maravilhoso mesmo, né? Fantástico, gente. Selma, você quer fazer alguma colocação, por favor? Jefferson, essa questão é uma questão de decisão, né? Ou servir a Deus, ou amar a Deus, ou não amar, né? É uma questão de decisão, uma questão do livre-arbítrio, né? Sim, ou você serve, uma questão de decisão. Como diz aqui, né? Os dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar ou amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as suas riquezas, né? Então Deus deixa o livre-arbítrio, né, pra gente. Ou a gente serve ou não serve, né? Aí escolha. depois que uma escolha, quando diz, Senhor, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas obras, mas aí você não tem, só Deus conhece o coração, né? O que é que você realmente fez ou não fez, né? A questão não é a salvação não é pelas obras, né? Pela a tua determinação, né? A tua decisão de servir a Deus. Sim. Meus amigos, muito bom, principalmente esse bate-papo aqui que a gente está tendo. Alguém quer fazer mais uma colocação? Maiara, aliás, era bom, acho que era bom, talvez se vocês quiserem, eu não sei quais livros vocês leem, mas se vocês tiverem indicações, para mim sempre é bem-vindo. Eu tô lendo, acabei de ler esse aqui, ó. Qual que você leu aí? Gálatas. Esse é bom, hein? Timóteo. Tinha lido esse aqui, ó. Qual que é esse aí? Que é do Jonas Madureira. O Custo do Discipulado.
Discipulado? Qual que é o título dele? O Custo do Discipulado, Olha, bom, hein? do Jonas Madureira. Também é bom. Teve isso aí que a Dan passou, né? Celebrando as disciplinas espirituais. Esse é legal também. Esse é muito bom, do Richard Foster. A gente tem alguns para indicar. Eu ainda estou com alguns aqui para ler ainda. Tenho aqui tem esse aqui do Tozer, que é esse aqui, ó. A W. Tozer é bom. Vivificados no Espírito. Esse do Tozer é bom. Eu comecei a ler A Vida Crucificada dele. Eu estava lendo o Homem, o Lugar Onde Deus Habita. Então, eu comecei a ler A Vida Crucificada. Mas aí eu comecei a ler, e aí começou a falar muito comigo, eu falei, não, vou deixar um pouquinho aqui, depois eu continuo a leitura dele. Tava muito pesado ainda, eu falei, não, peraí, não estou preparado ainda para isso aqui, vou deixar um pouquinho aqui, depois eu volto nele. Tá lá, mas eu vou voltar. Já estou com esse aqui para já fazer também na sequência. Então, sempre... Quando você postar o vídeo, meu preto, a gravação, no YouTube, aí era bom nos comentários, né, colocar essas indicações, o nome do livro, o autor, né, a editora, as sugestões, né, o Robson coloca lá, a gente, né, você coloca ali, porque aí são sugestões para a gente, né, começar um ano assim com várias opções, né, de estudo mesmo, de crescimento, né? Sim. A gente vai começar. Esse aqui também, ó. Esse aqui tá na fila aqui, ó. Esse aqui, ó. A cultura do jejum. Esse aqui também tô tomando coragem. Eu também tava a fim de ler isso daí, de Subirá, né? Eu tô criando coragem também, porque... Não sei se esse livro tem... Ou será qualquer outro livro? Qual, Éder? Eu tava... qualquer livro em geral, assim, para ler, ou só relacionados ao tema? Assim, relacionados ao crescimento espiritual, né? Ao nosso desenvolvimento, aí, amadurecimento. Assim, não livros seculares, mas eu tava lembrando, eu não lembro o autor, mas acho que é Augusto Cury, sobre análise da inteligência de Cristo. E tem uma série, né? E tem uma série do Mestre dos Mestres, né? Eu comecei a ler, aí de uma bagunça para cá eu perdi metade dos meus livros, ainda não achei. Você tá que nem eu, então, parando pela metade. Gente, muito obrigado, viu, pela participação de vocês, muito obrigado por essa interação aqui que a gente teve aqui. Lembrando que na próxima sexta-feira a gente encerra a nossa série de estudos falando, de fato, a respeito da volta de Jesus. E tem um ponto fundamental. Você, né, que tem acompanhado tanto online aqui no Zoom, pelo Facebook ou depois no YouTube, não perca o último estudo, porque a gente vai amarrar as pontas. E tem algo aí que é, assim, se você não tinha percebido antes, vai, né, explodir a mente, vai ser algo fantástico, tá bom? Então, continue orando uns pelos outros, amando, né, uns aos outros, porque essa é a boa vontade do nosso Senhor, tá bom? Pretinha, você que já está com a voz restabelecida, você encerra para a gente com uma oração? Oremos. Bendito Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta reunião, por este estudo que podemos ter novamente essa sexta-feira. Te agradecemos, Senhor, pela companhia e pela direção do Teu Santo Espírito. Amém. E queremos pedir, Senhor, que esse mesmo Espírito continue falando às nossas mentes, aos nossos corações, para que possamos entender todo o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, individualmente, também como comunidade. Amém. Obrigada, Senhor, pelo aprendizado de hoje, que nós possamos entender que a vida do cristão é uma vida de serviço, que ter a mente de Cristo é cumprir o mesmo propósito que ele veio cumprir neste mundo, amando ao nosso semelhante, como amamos a nós mesmos, mas amando a Deus acima de todas as coisas e guardando os seus mandamentos. Capacita-nos, Senhor, porque por nós mesmos não podemos realizar estas coisas. Por isso pedimos, batiza-nos com o Teu Santo Espírito diariamente. Nós te buscamos, nós pedimos também o perdão dos nossos pecados e pedimos uma boa noite de repouso, um descanso protegido e tranquilo para todos os Teus filhos, para as nossas famílias. Essas bênçãos todas nós já te pedimos agradecendo. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 Gente, obrigado, viu? Um bom final de noite para vocês. Deus abençoe a todos. Um bom sábado. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. Amém.